Olá, olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Vamos iniciar mais uma live. Eu vou também transmitir aqui no YouTube. Sejam todos bem-vindos. Vou começar a transmitir aqui também. Hoje vamos falar de um assunto extremamente importante. Vamos falar sobre direito ao paciente, ao professor auxiliar, uma realidade desafiadora para crianças e adolescentes com transtorno de espectro autista. Muito boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos transmitindo tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube também, né? Vamos tratar desse assunto que é extremamente importante. Doutora Josiane, para quem não sabe, doutora Josiane que está me assistindo, é minha irmã. Muito obrigado, seja muito bem-vinda. Doutora Cássia, doutora Fabi, vamos chegando, vamos falando aqui sobre esse assunto importante. Olha, eu não vou tratar de aspectos que dizem respeito às questões, né, do TEA ou do transtorno do espectro autista do ponto de vista técnico, né, do ponto de vista da saúde. Eu vou falar sobre os direitos que eles têm em razão do professor auxiliar, né, porque isso é uma questão inovadora e se esse caso chegar ao seu escritório, se ele chegar aí, você vai saber então como você vai discutir isso com o seu cliente, como que você vai obter esse tratamento. A primeira coisa que eu sempre falo com vocês é a questão do nome da ação judicial. Então, a ação judicial é uma ação de obrigação de fazer. Todas as ações que estão relacionadas com a área da saúde dizem respeito à ação de obrigação de fazer. Contra o Estado, contra a operadora de plano de saúde, não interessa. O que vocês precisam sempre observar é que mesmo contra o Estado, e aí toma muito cuidado, porque o SUS não pode fazer parte do polo passivo da ação judicial, tá? Porque o SUS é um ente despersonalizado, então nós vamos propor a ação judicial contra o Estado, contra a prefeitura ou contra a União. Então você vai precisar observar isso, tá certo? Por quê? Por quê, professor? Porque a responsabilidade, segundo o artigo 196 da Constituição Federal, diz respeito, né, exatamente à obrigação de um Estado e também das escolas particulares oferecerem o professor auxiliar. O professor auxiliar. Quem que é esse professor auxiliar? Vocês sabem que o professor auxiliar, no caso, né, de crianças ou adolescentes com transtorno de espectro autista, o TEA, aquele professor que é especializado naquela área de atuação, tá? Ele é especializado naquela área de atuação e ele então vai auxiliar o professor que está em sala de aula. Isso se o próprio professor não for especialista. Porque o grande problema que nós temos aqui é que muitas vezes o professor não é especialista. Já que ele não é especialista, ele vai precisar de alguém para poder auxiliá-lo. E aí tem que ser um especialista. Eu vou passar a fundamentação para vocês. O nome da ação você já tem. Ação de obrigação de fazer. E um detalhe. Não importa se essa ação for contra o ente público, tá? Por que eu falo isso? Porque tem muita gente que gosta de impetrar mandado de segurança contra o setor público. Eu não impetro um mandado de segurança contra o setor público. Eu sempre digo o seguinte, olha, é melhor você entrar com a ação de obrigação de fazer, porque quando a gente fala sobre as questões que envolvem mandado de segurança, um dos elementos essenciais é o direito líquido e certo. Então aí pode ter um problema. Então eu opto pela ação de obrigação de fazer, lembrando vocês que não se esqueça de pedir as astrentes, porque você vai pedir a tutela provisória de urgência. Então é ação de obrigação de fazer, acumulada aí com
a tutela provisória de urgência lá do artigo 300 do Código de Processo Civil, tutela provisória de urgência, acumulada com o ASAS-3, que é aquela multa diária. Aí serve tanto para o setor público quanto para o setor privado. E o que o pessoal sempre me pergunta é o seguinte: tanto escola pública quanto escola particular são obrigadas a oferecerem o professor auxiliar? Sim, tanto o setor público quanto o setor privado são obrigados a oferecerem o professor auxiliar, ok? Tanto crianças, adolescentes. Muito bem. E aí nós temos um aspecto extremamente importante, que é a fundamentação. A primeira coisa que eu acho que é extremamente importante para vocês é observarem o seguinte. Eu vou tomar um pouquinho de água aqui, porque me desculpem, me deu uma tosse aqui e eu não costumo muito tomar água, mas dessa vez eu vou precisar aqui, tá certo? Muito bem. Então, veja o seguinte. Quando a gente fala da documentação, a documentação é essencial, tá? A documentação é essencial. Aliás, eu já digo, quem quiser atuar na área de direito médico e da saúde, principalmente quando envolve questões do setor público, até mesmo do setor privado, eu vou pedir para vocês entrarem, tá? Vocês vão colocar no Google, vou colocar lá os enunciados, tá, de direito da saúde do Conselho Nacional de Justiça. Vocês vão baixar lá, já deve estar já na 5ª jornada, mais ou menos, e você vai baixar os enunciados, vai estudar os enunciados. Por quê? Porque todos os requisitos do laudo médico, o que tem que colocar na petição inicial, o que tipo de laudo precisa ser feito, né? Que tipo de laudo o médico precisa colocar lá, as especificações, doença, né? O tratamento, quais foram os tratamentos que ele utilizou, por que eles não foram eficazes, por que eles estão... Então, é muito importante. E nesse caso específico do professor auxiliar, você vai precisar de um laudo médico minucioso, descrevendo a necessidade, tá, do paciente com transtorno de espectro autista. Precisa ser um laudo minucioso, tá certo? Senão, exatamente para a questão do convencimento, Muito bem. Quando você estiver de posse do laudo, qual é outro documento extremamente necessário? O outro documento extremamente necessário é a negativa ou do professor auxiliar, ou no caso do setor público, a questão da disponibilidade. Tá? Existem várias decisões dos tribunais, principalmente dos tribunais de justiça aqui de São Paulo, no sentido de que é direito da criança e do adolescente, né, com o TEA, né, o TEA, ele é obrigação do Estado, né, obrigação inclusive da escola. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da viabilidade, né, porque uma coisa é que está na lei, outra coisa que muitas vezes acontece na prática. A gente vai discutir um pouco disso, inclusive vou passar para vocês, conforme eu falei, a fundamentação legal. Muito bem, então você vai precisar do laudo do médico, um laudo circunstanciado, e vai ter que fazer prova, tá? Pode ser um documento, pode ser um documento emitido pelo Estado, ou um documento até mesmo pelo próprio médico, que não tem professor disponível para a criança ou o adolescente com o TEA. Muito bem. Aí o que acontece? Aí você então vai juntar o laudo, porque é o pedido do médico assistente, é importantíssimo esse laudo, e a negativa, tá? Ou a indisponibilidade desse professor auxiliar. Por que você vai precisar disso? Para que haja então a possibilidade jurídica, né, desse pedido, a possibilidade jurídica. Hoje se fala muito interesse de agir, então você vai ter, o laudo vai trazer para você esse interesse de agir, né? A possibilidade jurídica hoje está inserida nesse interesse de agir, e aí você vai então propor a ação de obrigação de fazer, vai pedir a tutela provisória de urgência, lá com base no artigo 300 do Código de Processo Civil, e vai requerer também as astrentes, que são
a multa, né, as trades, são aquele valor que o juiz fixa. Eu não costumo colocar valor, viu? É uma questão prática que eu adotei no meu dia a dia. Eu não costumo colocar valor, eu deixo que o próprio juiz fixa o valor. Não sei se já aconteceu isso com vocês, da gente pedir um determinado valor e acabar do juiz dando um valor menor. E eu percebi que quando eu requeiro para o juiz fixar o valor, o juiz acaba fixando um valor muito maior do que eu iria pleitear. Então, por essa experiência, eu acabo não colocando, deixo a cargo aí, tá certo? Do próprio juiz. Muito bem. Professor, qual que é a fundamentação? Nós vamos começar com a fundamentação tradicional, fundamentação lá do artigo 196 da Constituição Federal. Aliás, quem é meu aluno, né, na pós-graduação, sabe que eu faço uma crítica com a redação desse artigo, artigo 196 da Constituição Federal, porque eles assim, a saúde é direito de todos e dever do cidadão. Todo mundo conhece esse artigo, a gente sempre para nessa primeira parte, e a minha crítica é essa redação de que a própria Constituição, o legislador constituinte coloca que a saúde é dever, né? A saúde é direito de todos e dever do Estado. Gente, saúde é uma coisa que está intrínseca, é uma situação que está intrínseca à própria pessoa. Ou a pessoa tem saúde ou a pessoa não tem saúde. O que na verdade a Constituição tentou dizer é que a saúde, na verdade, se refere ao tratamento e ao medicamento. Então, o cidadão tem direito a tratamento e medicamento. O tratamento e o medicamento é um direito do cidadão e dever do Estado. Vocês vão continuar falando, usando essa expressão que a saúde é direito de todos, sem problema nenhum, mas eu quis fazer, né, esse esclarecimento para vocês, que na verdade houve um equívoco aí. Então, continuo usando a expressão a saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, a primeira coisa que você vai fazer é usar esse artigo. Até porque o próprio artigo 196 continua dizendo que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Isso, estou lendo aqui o artigo 196, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação. A primeira coisa que você vai trabalhar, então, é com o artigo 196 da Constituição Federal. Isso para obtenção do professor auxiliar. Muito bem. E aí você vai trabalhar com o artigo 2º também, tá? Não necessariamente nessa ordem, porque depois eu vou passar para vocês os artigos mais específicos, tá? O artigo 2º da Lei 8.080/90 dispõe que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Você pode abrir um parágrafo aí, um tópico falando sobre a responsabilidade do Estado em relação à saúde. Pode trabalhar também com o artigo 6º da Constituição Federal, enfim. Muito bem. Agora sim, seguindo essa mesma linha de raciocínio, o que nós temos aqui? Nós temos também o artigo 59, então anote aí, o artigo 59, inciso 3º da Lei 9.394 de 96. Tá? O que dispõe esse artigo? Ele dispõe o seguinte: os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Então, ele engloba aqui os educandos, né, com deficiência. Então, hoje nós usamos a expressão pessoas com deficiência, que envolve transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Então, já começa a própria Lei 9.394 de 96, artigo 59, inciso 3º, né, falando sobre a questão do próprio sistema de ensino, que é obrigado a assegurar, né, já
aos educandos, tá? Nessas condições, aí olha o que o inciso 3º do artigo 59 dispõe. Professores com especialização adequada em nível médio ou superior para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns. Então, se a escola não tem, tanto a escola pública quanto a escola particular, se a escola não tem professores especializados, o que vai acontecer? Eu vou precisar, então, exigir do Estado ou exigir da escola particular que haja um professor auxiliar para poder, então, cumprir exatamente aquilo que o Estado se colocou à disposição. E aí, não vou entrar na discussão, mas se diz muito hoje quem é a responsabilidade de fazer esse pagamento no setor particular, se a responsabilidade é dos pais ou se a responsabilidade é do Estado. Então a gente vai fazer uma discussão nesse sentido aí numa próxima oportunidade. Em relação ao Estado, o Estado é obrigado a fornecer, então, o professor auxiliar e, claro, a todo custo é por conta do Estado. Então é bom você pegar aí a Lei 9.394/96, artigo 59, inciso 3º, para que você fundamente a sua petição inicial. Aliás, gente, deixa eu só fazer um rápido aviso para vocês. Vocês sabem, eu coloquei aqui no Instagram, que sábado que vem, no dia 15/4, nós iremos fazer um curso, um Masterclass, pelo Zoom, das 9 ao meio-dia, e o pessoal está perguntando sobre as vagas. Nós temos pouquíssimas vagas, temos acho que só 7 ou 8 vagas, tá certo? Não temos mais. Então quem chegou a entrar em contato comigo não, com o Instituto de Ensino, e entrou em contato para saber da questão, o valor R$ 97, a gente vai trabalhar das 9 ao meio-dia. Então vocês, quem mandou mensagem ou quiser fazer inscrição, façam, porque eu só tenho 8 vagas, o curso já está confirmado, tá certo? Inclusive o telefone do contato está lá na minha bio no Instagram. Então o pessoal aí do YouTube sabe que está lá no Instagram, tá bom? Muito bem, então vamos seguindo aqui com a nossa aula. Quando a gente fala do Estatuto da Pessoa com Deficiência, os artigos 27 e 28 também tratam desse assunto. Então, só recapitulando aqui, você vai trabalhar com o artigo 196 da Constituição Federal, você vai trabalhar com o artigo 2º da Lei 9656 de 98, você vai trabalhar também com o artigo 59, inciso 3º, da Lei 9.394 de 96, e vai trabalhar com os artigos 27 e 28 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146 de 2015, tá certo? O que o artigo 27 dispõe? A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Isso é o artigo 27. O artigo 28 dispõe: incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como aprendizado ao longo de toda a vida. Então você pode observar aí que existem exatamente essa obrigação do Estado. O Sr. Giovanni está dizendo aqui em Goiás não dão, entendem que não é obrigação do plano. Pode fazer uma análise no STJ, no Superior Tribunal de Justiça e nos tribunais, principalmente aqui em São Paulo, que há decisões nesse sentido, tá? Porque é uma obrigação de lei, Agora, se me perguntarem assim, de quem que é a responsabilidade do custo disso, eu entendo que sejam os pais.
A gente não pode passar essa responsabilidade para a escola. Ela vai embutir isso na mensalidade e aí vão sentar, vão negociar, mas eu já alego que existem escolas, já digo que existem escolas aqui em São Paulo que tem o professor assistente, tá certo? O professor, na verdade, não é o professor assistente, é o professor auxiliar, ok? Então veja, você vai fundamentar, né? E aí eu até digo para vocês que vocês levem essa discussão até o STJ, tá certo? Por quê? Porque aí eu vou dar uma dica em relação à questão das operadoras de planos de saúde. O artigo 10 da Lei 9656 de 98 expõe de forma clara lá que todas as doenças que estão no CID, que é o plano referência, é de obrigação de cobertura do tratamento do medicamento pelas operadoras de plano de saúde, a Lei 9656 de 98. Agora, se eu tenho lá, né, o transtorno do espectro autista que está no CID, então é um plano referência, eu tenho que cobrir não só tratamento quanto como medicamento, como a extensão, que aí inclusive é do professor auxiliar. Então é uma questão de trabalhar com a tese e levar isso até o Superior Tribunal de Justiça, tá certo? Gente, olha, eu vou entrar em aula agora, eu marquei, nós vamos nos encontrar 4 dias aqui a partir das 18, amanhã eu vou trazer mais um tema, não me lembro de cabeça qual foi o tema que eu escolhi amanhã, mas logo cedo no Instagram eu já vou colocar o tema para vocês, tá? Mais uma vez, quem quiser fazer a inscrição para o curso de sábado que vem, corre lá na bio, já manda uma mensagem, que a minha assessoria jurídica já vai entrar em contato com vocês, tá? Para passar valor, o conteúdo programático. E amanhã, às 18 horas, eu estarei aqui novamente, tanto no Instagram, quanto aqui, né, com o pessoal do YouTube. Já fazia muito tempo que eu não aparecia no YouTube. Eu estava postando, aliás, o pessoal aqui do Instagram que não está inscrito no canal do YouTube, no Direito Médico Professor Joseval Viana, corre lá, se inscreva, porque existem aulas que estão disponíveis que falam sobre a introdução de ações judiciais contra planos de saúde. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então me despeço agora, tanto do pessoal do Instagram, quanto do pessoal do YouTube. Beijos e abraços para vocês. Amanhã, às 18 horas, estarei aqui novamente conversando com vocês. Então vou me despedir primeiro do pessoal do YouTube, até amanhã às 18 horas, e vou me despedir agora do pessoal aqui do Instagram, né? Tô aqui, né, olhando lá, e vamos então nos encontrar amanhã, tá certo? Às 18 horas. Beijos e abraços para vocês, até o nosso próximo encontro. Tchau!